Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e suspense chamado Killer Joe, Matador de Aluguel. Alerta de spoilers a seguir. Durante uma tempestade, Chris dirige até o trailer do seu pai e a sua madrasta Charla o deixa entrar imediatamente, pois ela imagina que Chris foi expulso pela sua mãe Adele. Seu pai Ansel vem falar com ele, então Chris pede para ficar durante a noite, e quando o garoto castiga o comportamento da sua madrasta, os dois entram novamente em uma discussão, o que leva Charla a dar uma bofetada em Chris. Seus gritos acordam a irmã de Chris, Dottie, embora ela tente ignorar o barulho. Na chuva, Chris finalmente diz ao seu pai que precisa de $6.000 ou vai acabar sendo morto. Seu filho implora por uma ajuda de pelo menos $1.000, mas Ansel insiste que ele não tem esse dinheiro. Os dois acabam em uma boate, onde Chris compartilha que a sua mãe roubou seus produtos e por causa disso seus fornecedores o matarão. Apesar disso, Ansel lembra que ele não tem dinheiro, então o seu filho tem uma ideia. Ele menciona Joe Cooper, um detetive que também é um assassino de aluguel. Adele tem uma apólice de seguro de vida de $50.000 e Dottie é sua única beneficiária. Eles podem usar o dinheiro para pagar Joe e depois dividir o resto. Ansel também quer dar uma parte à sua esposa. Quando Chris se recusa, Ansel lembra que ele é o pai da família. Então Chris desiste e concorda em dar uma parte a Charlotte, mas Ansel esclarece que ele não concorda com o assassinato. Na viagem de volta para casa, Chris argumenta que ninguém se importaria se a sua mãe morresse. Ele acrescenta que Dottie também estaria melhor vivendo com o dinheiro do seguro de vida do que com a mãe dela viva. De repente, Dottie se aproxima deles fora da casa, mas ela está apenas sonâmbula. Ansel revela que seu estado piorou, então o seu irmão pergunta se ela está namorando alguém, mas o pai ri, dizendo que ela é inexperiente. Ao entrar no trailer, Dottie revela que estava acordada e ouviu tudo o que eles disseram. Ela acha que é uma boa ideia matar a mãe deles. O assassino, apelidado de Killer Joe, chega ao trailer no dia seguinte. Ele encontra Dottie copiando movimentos de artes marciais e comenta que ela deveria ter um professor ao invés de copiar da TV. Ela diz a ele que Chris não está lá, então ela faz um café enquanto eles esperam. Curiosa, Dottie pergunta qual é o seu trabalho e Joey compartilha que ele é um detetive do departamento de polícia de Dallas. Ela então pergunta se ele já atirou em alguém e Joey admite que sim. O telefone começa a tocar, mas Dottie diz ao visitante para atender porque é pra ele. É Chris na outra linha, se desculpando porque o seu pai não pôde sair do trabalho, então eles têm que se encontrar em algum lugar mais próximo. Ele pede ao detetive para levar a sua irmã porque ela sabe o caminho. Após a chamada, Dottie pergunta descaradamente a Joey se ele vai matar a sua mãe. Ela revela que sua mãe tentou matá-la quando ela era um bebê e ela ainda se lembra de tudo. Isso deixa o homem curioso e chocado. Logo, Joey chega a um bar perto da oficina de Ansel e imediatamente verifica o local para garantir que ninguém está escutando. Ele não está interessado em saber por que os homens querem o trabalho feito. Ele só precisa de detalhes sobre o alvo, como a sua agenda e hábitos. Joe então estabelece uma regra para nunca revelar a sua identidade se eles forem pegos neste crime. Se eles fizerem isso, ele vai matá-los. Ele também precisa de $25.000 de adiantamento em dinheiro, o que surpreende os homens. Chris explica que ele não pode pagar o adiantamento, já que eles estão confiando no dinheiro do seguro para pagá-lo. Ouvindo isto, Joey rejeita o trabalho e Chris tenta negociar, mas Joey insiste que a conversa deles acabou e depois vai embora. Entretanto, quando ele está do lado de fora, ele observa Dottie dançando no sol e tem uma ideia. Então ele propõe a ideia a Chris e o garoto percebe que ele quer Dottie. Antes de ir embora, Joey diz a eles para ligarem se estiverem interessados na proposta. Por causa disso, pai e filho têm uma discussão e sugerem matar Adele com as suas próprias mãos, mas Chris sabe que eles não serão capazes de fazer algo assim. Mais tarde, Charla está no telefone da pizzaria onde ela trabalha. Enquanto vê algumas fotos, ela garante à pessoa com quem está falando que o seu rosto não pode ser visto nas fotos. Então ela pergunta quando a pessoa vai buscá-lo, mas antes de obter uma resposta, Dottie chega para pedir dinheiro para o jantar. Depois de terminar a chamada, Charla sugere dar a Dottie o dinheiro extra para um novo vestido, porque eles terão um convidado esta noite. Dottie acha que a sua madrasta estava conversando com um namorado ao telefone e promete que não dirá nada ao seu pai. Charla nega isso, mas a garota continua a provocá-la. Dottie então conta que ela já teve um namorado, mas eles nunca passaram muito tempo juntos ou conversaram. Charla apenas sorri para sua
enteada, e Dot de repente imagina que Joey é o convidado esta noite. Ansel se junta a elas, e Charla diz a ele para comprar para sua filha um novo vestido. O homem concorda em conseguir o dinheiro, então Charla leva seu marido lá embaixo e o confronta para questionar o que eles vão fazer com Dot. Ela se preocupa com a garota, então ela ordena a Ansel que conte a verdade à filha dele, para que ela possa se preparar para o que vai acontecer. Naquela noite, Dot veste seu novo vestido, mas compartilha com seu pai que não se sente confortável. É quando Ansel finalmente lhe diz que ela ficará a sós com Joey no jantar, deixando a jovem nervosa. Então ela corre para o quarto, se recusando a encontrar o homem usando aquele vestido. Chris os encontra e sai em defesa da sua irmã. Assim que Joey chega, o homem fica desapontado por eles ainda estarem por ali, mas Chris assegura que eles estão prestes a sair. Em seguida, pai e filho partem para dar ao detetive algum tempo a sós com Dot. Enquanto isso, um carro esportivo amarelo chega a um motel e o motorista se encontra com Charla em um quarto. Quando Joey vai ver Dot, ele percebe que ela se trancou em seu quarto chorando, e então ele lhe dá algum tempo. Depois desse tempo, Dot para de chorar e escuta Joey compartilhando histórias sobre a sua infância e o desapontamento com a sua cidade natal. Finalmente ela sai e Joey está extasiado em vê-la, embora ela tenha trocado de roupa. Os dois se sentam para um jantar à luz de velas e Dot pergunta como ele planeja matar a mãe dela. Ele se esquiva da pergunta, embora ache curioso como ela pode abordar esse assunto com tanta naturalidade. Dot então compartilha que quando seus pais se divorciaram, sua mãe disse que ela nunca amou o pai dela. Isso partiu seu coração, então ela fugiu chorando, mas o seu irmão a pegou e a abraçou até que ela parasse de chorar. Ignorando isso, Joey ordena que ela traga o vestido que comprou mais cedo. Dot faz o que ele diz e o homem pede a ela para colocá-lo na frente dele. Enquanto ela faz isso, Joey se afasta e lentamente coloca de lado a sua arma, suas algemas e o crachá da polícia. Enquanto os dois seguem à noite, Chris aparece lá fora preocupado com a sua irmã. No dia seguinte, ele aposta em um torneio de corrida de cavalos, na esperança de conseguir o dinheiro de outra forma, mas acaba perdendo. Um de seus fornecedores o encontra, então Chris corre desesperadamente para escapar. Apesar disso, ele acaba sendo pego pelo chefe deles, Digger, que se aproxima de Chris, e ele tenta puxar conversa fiada para dissuadir o homem de fazer qualquer coisa precipitada. Isso funciona por um tempo, e Chris até o faz rir no final. Entretanto, Digger ordena que os seus homens deem uma surra em Chris, avisando-o para apagá-lo em 2 dias, ou ele o enterrará vivo. Naquela noite, um Chris ensanguentado tropeça de volta para casa, e sua família cuida dele. Joey passa a noite no quarto de Dot e o interroga sobre o que aconteceu. Então ele explica que os homens de Digger lhe deram uma surra e exigiram seu dinheiro. Dot acha que eles deveriam levá-lo ao hospital, mas Joey discorda. Em vez disso, eles deixam dormir no chão. No dia seguinte, Chris confronta Joey, apontando que ele entrou em um relacionamento com a sua irmã, mas a sua mãe ainda está viva. Joey garante que ele fará o trabalho esta noite, mas ele não deixará Dot até receber o dinheiro. Sentindo-se culpado, Chris decide que não quer o detetive com a sua irmã, mas Joey só a deixará se receber o dinheiro. Chris então se pergunta por que Joey não prende Digger mesmo sabendo dos seus negócios, mas o detetive simplesmente explica que ele gosta daquele homem. Naquela noite, Joey pega sua arma da delegacia antes de sair, e quando ele sai, Chris já está lá implorando que ele cancele o acordo e termine com Dot. Ele se sente culpado por usar a sua irmã para o crime, mas o homem simplesmente ordena que Chris se junte a ele para dar uma volta. Enquanto o detetive está dirigindo, Chris compartilha sua história e como ele se meteu na venda de produtos ilegais. Quando o homem não dá muita bola, ele lhe implora novamente para deixar a sua irmã. Porém, quando finalmente chegam a um restaurante longe da cidade, Joey revela que o cadáver de Adele já está em seu porta-malas. Sem escolha, Chris ajuda Joey a carregar o corpo. No banco do motorista do carro, o detetive joga uísque e sopra fumaça de cigarro em volta para fazer parecer que ela esteve bebendo e fumando. Depois ele coloca fogo no carro e vai embora. No dia seguinte, Chris almoça com a sua irmã perto do escritório do seguro, enquanto Ansel e Charlotte tratam das coisas. Em seguida, o casal sai e chama os irmãos. Ansel então confronta seu filho, perguntando como ele sabia da apólice de seguros de Adele. Chris explica que o namorado de Adele, Rex, lhe contou sobre isso semanas atrás. Irritado, seu pai revela que Rex é o único beneficiário da apólice e não Dot. Charlotte diz que Rex mentiu para Chris de propósito. Então, Ansel questiona o seu filho sobre quem indicou o Killer Joe para ele. É quando Chris finalmente percebe que foi enganado, porque foi Rex quem também lhe indicou o detetive. Antes de ir de carro para o funeral, ele ainda diz ao seu filho para descobrir como pagar tanto Digger quanto Joey. Enquanto os irmãos estão caminhando, Chris decide sair da cidade e convida Dot para ir com ele. Dot, no entanto, quer ver Joey, e Chris promete que ela poderá vê-lo após o funeral, e depois eles podem ir embora. Convencida, Dot se junta a ele, mas o seu irmão insiste que ela não pode dizer a Joey ou ao pai deles que eles estão saindo
saindo da cidade. Quando ela começa a se sentir ansiosa, Chris lhe promete que vai funcionar e Dot confia em seu irmão. No funeral, apenas algumas pessoas dizem adeus a Adele e Rex nem aparece. Depois, Chris deixa sua irmã no trailer para pegar as suas coisas, enquanto Joe encosta seu carro esportivo amarelo na estrada. Na hora do pôr do sol, Chris se encontra com um amigo de quem ele compra uma arma. Naquela noite, Ansel e Charla voltam para casa, mas só encontram Joey saindo do quarto de Dot. Ele diz que Dot está dormindo, então eles perguntam se ele quer jantar com eles. Enquanto comem, Charla traz o seguro e Joey já sabe que ele não está de acordo com o plano. Então ela continua falando sobre Chris, insistindo que ela sabia que o garoto fracassaria, o que leva ela e Ansel a uma briga. Sem perceber que Joey está arrumando as coisas, de repente ele pergunta especificamente a Charla sobre Rex, a deixando nervosa. Ela se esquiva da pergunta. Então Joey pergunta por que ela não aconselhou Ansel contra o plano, já que ela estava certa de que Chris falharia. Então ela afirma que isso não era assunto dela, mas Joey insiste que sim, já que ela teria conseguido uma parte do dinheiro. Enquanto o detetive a interroga, Ansel apenas assiste sem ajudá-la, e Charlotte se defende, afirmando que ela estava apenas cega pelo dinheiro. Forçando-a a se sentar, Joey questiona Charla sobre quanto dinheiro ela deveria ter recebido. Encurralada, ela diz que seria um quarto de $100.000, mas Ansel a corrige, dizendo que a apólice de seguro é de apenas 50 mil. Ansel acha que ela está enganada, mas Joey acredita que ela está dizendo a verdade. Ele revela que a apólice de seguro declara que o valor da apólice é duplicado em caso de morte acidental, mas ele não sabia disso. Charla insiste que o escritório lhes disse essa manhã, e foi por isso que ela confundiu a quantidade. De repente, Joey revela algumas fotos particulares de Charlotte, onde ela está com outro homem, cujo rosto não é visto. Ansel confirma que ele não é o homem, então Joey conclui que Charlotte também estava com Rex. A mulher chora e nega a acusação, mas quando ela tenta provocar o detetive, ele a sufoca, até ela confessar que tinha um relacionamento secreto com Rex. Charla implora a ajuda do seu marido, mas o homem traído opta por não salvá-lo. Charla negocia a entrega do dinheiro a Joey, mas Rex já lhe deu o cheque antes, quando ele parou na estrada. O cheque não vale nada com o nome de Rex nele, mas Charlotte negocia para que Rex lhe devolva o dinheiro. Então Joey lhe dá um soco, insinuando que não vai funcionar porque seu namorado não está mais disponível. Joey continua atormentando a mulher, que implora a ajuda do marido, mas ele decidiu que isso tudo é culpa dela. Apesar de não querer ajudar a sua esposa, Ansel não consegue lidar com o que está acontecendo. Então Joey afirma que ele deveria ser pago pelos seus serviços, e sabendo que eles não têm o dinheiro, ele decide que Dot lhe pertence agora. Entretanto, ele sabe que Chris planeja levar a sua irmã embora, então ele exige que os dois impeçam Chris de tirar o que é dele, senão ele matará a todos. Horrorizados, os dois concordam, e Joey ordena que Charlotte marque um jantar apropriado para eles. Logo, Chris chega, e todos agem como se nada estivesse errado. Joey até o cumprimenta com Dot em seus braços. O detetive, então, está com todos sentados à mesa para o jantar, e Dot começa uma oração. Enquanto todos começam a comer, Joey anuncia que ele e Dot estão noivos, então ele oferece um brinde à sua futura esposa. Chris, no entanto, se recusa a deixar o homem ficar com a sua irmã, e afirma que vai levar Dot com ele. Embora Joey se pergunte qual deles ela escolhe, Chris argumenta que ela não decide nada. Assim, ele ordena que a sua irmã pegue suas coisas, e quando ela se levanta para ir ao quarto, Joey vai atrás dela, e Chris aponta sua arma para ele. Mas Charla pega uma faca e apunhala seu enteado, permitindo que Joey lhe dê uma surra. Chorando, Dot implora ao homem que pare de machucar o seu irmão, enquanto Charla e Ansel continuam ajudando Joey. Dot pega a arma e começa a atirar desesperadamente, mas ela acaba matando Chris e atingindo Ansel no estômago. Joey tenta acalmá-la, mas Dot aponta a arma para ele, anunciando que está grávida. Isto ilumina os olhos do detetive, mas ela coloca o seu dedo no gatilho, ponderando sobre atirar no pai do seu filho. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.